Boa noite, amigos e amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Eu sou Miguel e tenho uma mensagem profética para os nossos corações, que se encontra em 1 Samuel 17:33. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu ia após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, embora o Senhor seja contigo. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para ele na peleja, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Preste atenção que em público Saul se dirige a Davi com estas palavras, dizendo para ele: você não poderá ir à peleja com ele, pois tu ainda é moço. Ou seja, você, Davi, não tem experiência, você não tem maturidade, você não tem potencial, você não tem qualificação, você é marinheiro de primeira viagem. Você não tem um ajustamento apropriado para ir à peleja contra esse gigante. Você é pequeno. Ou seja, perante o público, inferiorizou Davi, diminuiu Davi, desdenhou dele. Disse que ele era insignificante. Você não tem condições de ir à peleja contra esse gigante. Isso acontece muito nos dias de hoje. Há pessoas que entendem que nós não podemos vencer desafios. Há pessoas que não conhecem a nossa vida com Deus e entendem que nós somos incapazes de vencer certas batalhas. Há pessoas dentro da igreja, cristãos, que se dizem ser nossos irmãos, nossas irmãs, mas lá no íntimo de cada um deles, eles têm o entendimento que nós somos incapazes de vencer os gigantes da vida, que nós somos incapazes de vencer certas tempestades e tormentas, que nós somos incapazes de chegar mais longe com o Senhor, que nós somos incapazes de realmente ver o propósito de Deus realizado em nossas vidas. Esses cristãos têm o espírito de Saul, que é o espírito de soberba, de prepotência, de arrogância, de altivez de espírito. Esses cristãos têm a inveja com eles, porque Saul menosprezou Davi em público, e não era só porque ele era soberbo, não, e arrogante. Ele era invejoso. Conheça a história de Davi e Saul. Você vai ver que mais pra frente ele tenta matar a Davi por inveja, porque viu que o teu potencial era muito grande. E aqui era o início de tudo. Ele percebeu que o rapaz tinha pegada, ele tenta ofegar a chamada de Davi. Ele viu que Deus era na vida daquele homem, então ele tenta paralisar tudo isso. A inveja não é um sentimento, a inveja é um demônio que provoca um sentimento. E o demônio provocou um sentimento de amargura do coração de Saul. Você não tem condições. Sabe o que Davi fez? Está aqui no texto. Ele teve humildade. Porque no versículo 34 está relatado a fala dele. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Em primeiro lugar, ele agiu com humildade. Teu servo. Ou seja,
Saul era o rei. E ele se dirigiu a ele como um servo, ou seja, você é o meu senhor. Que humildade. Ele quebra o espírito de soberba da vida de Davi, agindo com humildade. Você sabia que quando você se dirige a uma pessoa soberba e arrogante com humildade, você quebra o espírito que está dentro dela, porque é um espírito. Pessoas soberbas, arrogantes, que andam de uma forma prepotente, elas têm dentro dela um espírito. E Davi age com humildade. E o que ele faz depois? Ele dá uma lição de moral em Saul, contando uma experiência de vida dele, para Saul entender que ele era maduro. Olha só. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Olha só, um leão e um urso. Ele não foi narrar a história de qualquer animal que veio até ele, não, quando ele estava ali cuidando do rebanho. Ele falou logo de um leão e de um urso. E esse leão e o urso, ele narra a história, está dizendo que ele tomava uma ovelha do rebanho, ou seja, houve luta, houve batalha. Quando ele percebe que ou o urso ou o leão entrou ali e conseguiu arrebatar uma ovelha, teve luta. Ninguém sabe de que forma ele lutou, mas ele tinha a força de Deus na vida dele, ele tinha a unção de Deus. E de alguma forma ele lutou com o urso ou com o leão. Só que o leão ou o urso levou uma ovelha. E o que aconteceu? Ele conta que ele desanimou, desalentou, entregou os pontos. O animal é muito feroz, não dá para mim? Não. Olha só o que ele fala aqui, narrando a história para Saul e dando uma lição de moral nele. Dizendo para ele, eu tenho experiência de vida. Eu saí após ele, ou seja, fui atrás, e o feria, e o livrava da sua boca. Aí ele foi lá e arrebatou a ovelha. E já ia levando de volta. Só que o leão, o urso, se levantou. E o que ele fez? E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Aí o que aconteceu? Se levantou contra ele, não queria deixar ele levar a ovelha de volta, ele mata. Ele fere, então, o urso ou o leão. Então ele dá um tapa de luva em Saul com humildade. Teu servo. Ele conta uma experiência do passado. Ele conta o que ele viveu. Ele dá uma lição de moral da humildade em Saul. Estão humilhando você? Estão desdenhando de você? Estão menosprezando a sua pessoa? Estão dando de entender que você não tem potencial, maturidade e nem experiência? Conta um sonho profético. Conta uma visão. Fala da tua comunhão com o Senhor. Dá uma lição de moral nessas pessoas que estão tentando diminuir você e dizendo que você não tem potencial. Foi isso que Davi fez na humildade. E veja só, no versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Passado. Então, ele tinha recordação que no passado, Deus deu experiências para ele. Deus foi na vida dele. Deus era com ele. Olha só o que ele diz mais. Ele me livrará da mão deste filisteu. Futuro. Então Davi narra a história dele, dando um tapa de luva em Saul, dá uma lição de moral e fala: eu tive experiências com Deus muito mais que você, quem sabe. As experiências que eu tive com Deus me trouxe maturidade, fortaleza e me fazem capaz hoje de encarar um desafio, coisa que você não quer encarar. Porque Saul estava com medo de encarar o Golias. Ele tinha armas, mas as suas armas estavam lá na tenda.
Ele manda tirar da tenda e colocar em Davi. Davi fala, não, eu tenho as minhas armas, que é uma funda e uma pedra. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ele fala da experiência do passado, e aí ele fala agora, como ele foi comigo no passado, ele será comigo no futuro. Eu vou vencer esse gigante. Sabe o que Davi estava falando para Saul, em outras palavras? Hebreus 13:8. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus de ontem, de hoje e sempre será. Quando eu precisar dele de novo, ele sempre será. Se eu viver 100 anos na terra e eu precisar dele, ele sempre será Deus, que me dará a vitória. E aí o que acontece? Saul, perante o público que estava ali assistindo, agora tem que exaltar ele. Ficou sem gracinha, ficou sem jeito. O espírito da inveja sai um momento. O espírito da soberba, da prepotência, da arrogância, da altivez de espírito, sai um pouquinho dele, ele cai em si, e ele diz o que para ele? Vai embora e o Senhor seja contigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Os mesmos que publicamente tentam envergonhar você, desdenhar, menosprezar, diminuir você, são os mesmos que vão ter que dizer que Deus é na sua vida, que Deus é no seu ministério e que você sim é capaz de encarar muitos desafios, os quais eles mesmos não encaram, porque Saul era um que tinha medo de encarar o desafio, mas quando aparece alguém que é qualificado, que tem a presença de Deus, que tem potencial para encarar o desafio, o espírito da inveja reina na vida dele e ele tenta diminuir essa pessoa. É assim que é hoje em dia. As pessoas têm medo dos desafios, as pessoas não querem encarar as lutas, as batalhas para conquistar o melhor de Deus, e quando aparece alguém despontando, as pessoas não querem também que essa pessoa siga em frente e alcance um outro patamar. As pessoas querem que você fique ali com elas, que nem galinha, ciscando no chão. Agora, se você quer tornar-se águia, eles querem podar você. Mas Davi se tornou águia. Seja um crente águia. Encare os desafios, faça a diferença, porque depois disso ele casa com a filha do rei. Ele passa a ter um bom salário e ele agora é um homem que realmente está em outro patamar. Fique com esta mensagem.